Olá, paz do Senhor a todos. Este vídeo é um esboço sobre o tema salvação, que é um dos temas sendo aplicados às lições da CPAD. Então, por que não fazer um vídeo sobre o tema salvação, já que a soteriologia está muito bem presente nas lições da CPAD neste período. Então, antes de tudo acontecer, antes de Deus criar a luz, que foi a primeira coisa a ser criada, antes que tudo viesse a existir, nós tínhamos o nosso nome em um livro, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Vamos ler Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. O que é que nós temos aqui? Deus cria os anjos, as potestades, tudo o que há nos céus, visível e invisível, ele cria todas as coisas. Então, ao criar toda a classe angelical, ele já sabia que ninguém é igual a ele. Não existe um ser que seja eterno em sua totalidade, soberania, plenitude, absolutamente eterno. Não existe um ser absolutamente puro, absolutamente santo, absolutamente separado. Então, para que a criação dele pudesse se tornar pura, separada, não absolutamente, porque é absoluto só ele, mas que fosse eterna, teria que passar pela prova. Então surge no cenário um ser angelical, onde surge nele toda a maldade, surge ali o mal foi criado em Satanás. Então, vou dar um exemplo aqui de como nasceu o mal. O mal, por exemplo, na mudança do nome característica, Jacó, ele nasceu com esse nome porque segurou no calcanhar de Esaú. Mas quando ele cresceu, esse nome mudou. Virou aquele que segura, aquele que usurpou o trono, usurpou o lugar do irmão. Então o nome dele continuou sendo Jacó, porém o significado daquele nome foi usurpador e mentiroso, enganador. Quando ele batalha com um anjo, o nome dele se torna Israel, aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Então Israel não existia. Israel, ele nasceu dentro do Jacó, que nasceu Jacó com outro significado. Então dali nós temos três personagens em um único ser. Então o que aconteceu com Satanás é que ele nasceu com um nome, dentro do texto Censos Plenos, ele nasceu, era um querubim ungido, e que se corrompeu, e em si mesmo nasceu um outro ser chamado Satanás. Deus não criou Satanás. Satanás, ele nasceu em si mesmo. Por quê? Porque perfeito só ele, santo só ele, puro somente Deus. Então temos um texto aqui em Isaías 45:7, onde vemos que muitos que estão escutando esse vídeo já pensaram nele. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal.
eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, nesse texto aqui, as pessoas que leem esse texto, eles leem assim, ó, que Deus está dizendo, eu crio a paz e crio Satanás. Não está dizendo isso no texto. Então parem de inventar coisas sem sentido. Eu formo a luz e crio as trevas. Ele está falando aqui ao povo de Israel que o obedecia. Então, se eles obedecessem, andariam na luz, e se não, andariam sobre as trevas, porque Deus iria criar as trevas. Se eles obedecessem a Deus, Deus fazia a paz. E o contrário da paz seria o mal. O que seria o mal? A escravidão, a perseguição, a morte. Então Deus criava o mal se eles vivessem na idolatria adorando outros deuses. Por isso que eles foram cativos de Nabucodonosor. Então está explicado essa parte, como surgiu o mal. Então Deus agora entra em cena com a criação do homem. Então quando aqueles anjos pecaram, os seres celestiais, então uma terça parte ali saiu e o restante ficou, e os demais, então Deus selou aqueles anjos na eternidade, e os outros foram selados para a condenação. Daí aqueles se tornaram perfeitos, porque puderam escolher, porque ninguém é absolutamente perfeito como Deus. Mas daí Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, antes dele criar o homem, já foram eleitos quem? Os homens. Efésios 1 e 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nos planos de Deus, assim como aconteceu com os anjos, o homem também iria cair. Por quê? Porque não existe um único ser perfeito igual a ele, soberano. Então Deus irá selar aqueles que quiserem ficar com ele, e irá selar para a condenação aqueles que não quiserem segui-lo. Efésios 1 e 4. Agora Lucas 11. Em Lucas 11, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então, antes de Deus criar Adão e Eva, nos planos dele, o sangue dos profetas já foi derramado. Não foi só no caso, a morte do cordeiro, mas o sangue dos profetas também. E o reino já estava preparado, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, Deus cria os anjos, eles se corrompem. Aqueles que se querem seguir a Deus, ele os sela. E os que não querem, ele os condena. Deus cria o homem. Os que quiserem seguir a Deus serão selados eternamente, e os que não quiserem serão condenados. Então Deus ali ele traça um plano de salvação já no Éden, quando Adão e Eva pecam. Eles pecaram, então ali Satanás enganou o homem e a mulher. Deus os criou seres perfeitos, mas não os criou conhecendo o bem e o mal. Deus não poderia criar o mal. O mal ele veio a existir através de Satanás. Então Deus criou o homem sem o conhecimento do mal. A partir do momento que ele se corrompeu, ele passou a conhecer o bem e o mal. Por isso que Deus disse: olha, agora o homem é um de nós, como um de nós. Para que não estenda sua mão e coma do fruto, iremos expulsá-lo. Então Deus ali ele já traça um plano para a salvação, que é o assunto do vídeo hoje. Então Deus traça um plano para a salvação da seguinte maneira. A direção de Deus é quanto a essa profecia bíblica. Então Deus diz: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo.
sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Sobre o ventre andarás significa rastejar. Havia um costume lá de que os perdedores tinham que rastejar. Eu vou explicar mais à frente. E pó comerás todos os dias da tua vida, porque a cobra ela vive dentro da terra. Então a cobra ela come os seres que também vivem dentro da terra. Então por isso que são chamados de pó, porque estão debaixo da terra. E é pó. Para eles tudo que sai de debaixo da terra é pó. Então aqui ele entra. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então aqui ele coloca 4 pessoas estão aqui. Ti e a mulher, ele está falando com a serpente e a mulher. E diz que vai colocar inimizade também entre a tua semente, que seria a semente da serpente, e a sua semente. Então, a semente da mulher e a semente da serpente. Então ele entra. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo rei que perdia, ele tinha que vir se rastejando, feito cobra, até os pés do rei vencedor. E ali aquele rei pisava na cabeça do rei perdedor. Muitas vezes ele vinha como cobra mesmo, muitas vezes até amarrado de mãos para trás. E ele tinha que atingir o objetivo dele, atingir, chegava ali e era pisado e humilhado. Então Cristo, Moisés, ele coloca aqui essa situação ditada por Deus sobre esta perca dessa guerra aqui entre as 2 sementes. Então Cristo veio, a semente da mulher seria Cristo. Então vamos para as simbologias. A mulher aqui significa a humanidade, que geraria uma semente. Então esta humanidade, lá mais à frente, ela é dividida, lá com a Torre de Babel, então surge um povo único, que serve a Cristo, que também continuou sendo essa mulher. Então a mulher simboliza os hebreus, a cidade de Israel. Então a cidade de Israel deu uma semente que seria Cristo. Esta semente lutaria com a semente da serpente. A serpente é o que simboliza aqui a morte. Então a morte ela teve uma semente. Qual foi a semente? Vamos analisar aqui dentro do texto essa questão. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Esse foi o período do reino da morte. Porque a morte entrou no versículo 17 do mesmo capítulo. Letícia! No versículo 17 do mesmo capítulo, nós temos, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça. E por aí vai o texto. Então, a morte, 14 aqui, está dizendo, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, houve um freio nessa morte, que foi a semente da morte. A morte, ela gerou a lei. Então, a semente da serpente é a lei. Porque para que o homem continuasse vivo, foi gerado através da morte a lei. A lei, por isso que é a lei da maldição, conforme diz o texto 2 Coríntios capítulo 3. Então a lei ela tinha as bênçãos, claro, porque deixava o homem vivo, e era também a lei da maldição. Por quê? Porque foi através do pecado e ela foi gerada pelo pecado de Adão. Então, antes de Adão pecar, não havia lei. Porque a lei aponta para o pecado. Adão não tinha pecado, como é que haveria lei? A lei passou a existir em Moisés. Quando fala Moisés aí, não é o ser humano Moisés, mas sim a lei. Porque quando se fala Moisés, se fala da lei. Moisés não entrou na cidade santa. Por quê? Porque lá não haverá lei. A lei desapareceu e Deus escondeu o corpo. Sumiu. Ninguém vai achar mais. Essa é a tipologia da lei.
Vamos ler Josué capítulo 8, 34. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Então, nesse texto, nós temos expresso que a lei tinha bênção e tinha maldição. Então, quem acabou, quem pisou a lei foi quem? Foi Cristo. Então, Moisés, ele feriu a rocha. Vejam a colocação ali. Então, Cristo, ele foi ferido pela lei também. Ele morreu pela lei, para que, através da graça, nós possamos ter a vida eterna e a regeneração pelo pecado de Adão, que trouxe a morte a todos os homens. Romanos 10 e 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, hoje, não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque a lei foi feita para o injusto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que a lei não foi feita para o justo, mas para o injusto. Por quê? Porque como eu posso pegar uma lei e dizer que ela é feita para o justo? Não, eu não posso dizer a você, olha, não adultere, não. Só se você tiver em adultério. Não minta, se você não está mentindo. Então, existe a lei e as obras da lei. Qualquer que está debaixo das obras da lei para fazê-la, está debaixo da maldição, ou seja, guardar sábado, circuncisão. Tudo isso são obras a ser feitas e não a lei para ser obedecida. Então, fora isso, está debaixo da maldição. Então, a lei foi vencida por Cristo. Então, nós temos a salvação hoje através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o Adão ali, ele tinha algo que o deixava vivo eternamente, que seria a árvore da vida. Então, nós perdemos em Adão a árvore da vida, por isso que ele foi expulso do paraíso. Mas a promessa para que voltemos lá àquele lugar está em Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, a nossa recompensa será lá. Aí entra o plano da salvação, onde os anjos foram selados e nós seremos selados também. Tivemos vários salvadores, ou seja, dilúvio com Noé, foi uma coisa incrível, porque salvou aqueles que entraram na arca, aquela porta, entrar pela porta, a porta ali era Cristo, e veio a morte a todos os homens, salvando apenas quem estava na arca. Assim será a vinda do Messias. Ele virá, arrebatará os seus e matará todo o resto, sem segunda chance, nada. A chance é agora. O mesmo que aconteceu com Noé, o mesmo que aconteceu com Jó e sua família. Saíram e matou o resto e todos foram destruídos. Então, Moisés também foi mando para salvar o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque através de Moisés, Deus salvou o povo do Egito e ali Moisés foi um salvador, livrando o povo da escravidão, do pecado. Tudo isso tipifica Cristo. Então, dentre o povo de Israel, havia o povo de Deus e o povo que era o gentio, que não era salvo. Então, essa divisão foi criada para a salvação. Ezequiel 42 e 20. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, e dentro do tabernáculo ainda tinha um véu. E esse véu é que separava o lugar. Então ali nós tínhamos duas separações.
Os muros de fora do tabernáculo simbolizavam a separação entre o santo e o profano, ou seja, entre o povo de Israel e os gentios. E dentro era o povo de Israel a Deus. Então, quando Cristo veio em seu sacrifício para a nossa salvação, ele acabou com essa parede que existia entre os povos, porque havia uma parede no meio. E ainda dentro da época de Cristo ainda tinha uma parede lá, segundo alguns historiadores, que era um muro que foi criado para separar. Então, por isso que a mulher samaritana, ele vai até a mulher samaritana e diz: agora é chegada a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existe mais um lugar para se adorar, ou seja, nem no monte, nem em Jerusalém. Tem pessoas que interpretam até errado esse texto. Dizem que Jerusalém agora não é para ninguém adorar em Jerusalém. Vejam que absurdo. Jerusalém é a cidade do Salvador, ninguém pode mais adorar Jesus lá, que absurdo isso. E Jesus, depois de dizer isso, foi ao monte. Então ele está tratando justamente disso, dessa separação. Mas Cristo, ele veio e fez, através da rejeição do povo de Israel, ele fez um povo, ou seja, Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Essa parede é essa parede do tabernáculo que simboliza isso. E outra, quando ele morreu, o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Então, tivemos aí a separação completa sendo eliminada. Não existe mais lugar santo que vá para o Santíssimo, não existe mais lugar errado, lugar impuro, profano, que vá para o santo, que tem uma parede que separava, não. Ele fez um único povo nós, através da rejeição, porque Cristo não veio para os gentios, ele veio para o povo judeu. Mas como eles rejeitaram o Messias, nós fomos enxertados aí na figueira. Fomos feitos filhos de Deus, porque não éramos filhos de Deus. Nós não éramos os seus. Então, fomos feitos filhos de Deus, porque Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, teria que nascer do sangue, ou seja, teria que ser filho de Israel. E teria que ser da vontade da carne. Por quê? Porque teria que ter a circuncisão. Ou, além da circuncisão, a vontade do homem seria aquele que se entregasse ao judaísmo, fizesse parte do povo de Israel. Então, isso seria a vontade do homem. Então, vamos ler aqui João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era o seu aqui? Os filhos de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não eram filhos de Deus, não éramos. Aos quais creem no seu nome, basta crer. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não eram filhos de Israel, nem da vontade da carne, que seria aí, nesse caso, a circuncisão, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, dentro dessa expectativa aí de Cristo, após a rejeição deles, Cristo entra com a salvação a todos os povos. Um exemplo disso é a mulher cananeia, que pede a Jesus uma cura maravilhosa e ele ignora. Faz de que a filha dela estava endemoniada. Então ele faz de conta que ninguém está falando e vai embora. Mas a mulher insiste. Aí o discípulo chega e diz: olha, despede-a. Nem para isso ele quis. Eu não vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher pula na frente dele: socorre-me. Ele chegou e disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos aí? Nós. Então a salvação não foi para nós, foi para os filhos de Israel. Então aquela mulher alcançou ali a virtude porque se humilhou e disse que queria as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Isso foi uma grande fé da qual Cristo se compadeceu e
deu vitória àquela mulher. Então, a prova disso, nós temos Efésios 2:11, que nós não temos direito a absolutamente nada. Ainda tem gente que diz, eu quero direito meu. Que direito? A gente não tem direito a nada. Os cachorrinhos são duas classes, cachorrinho e judeu. Nós éramos cachorrinhos. Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos de que vós, quem? Os gentios, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, não tínhamos Cristo, separados da comunidade de Israel, não éramos israelitas, e estranhos às alianças da promessa. Tem gente que diz que a promessa foi para o gentio também, porque Deus deu o mandamento para o gentio, para guardar o sábado, que é tudo mentira. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então não tínhamos Deus no mundo. Mas agora, gente, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, a morte de Cristo eliminou a segunda morte que virá sobre nós e eliminou a lei. Então a lei agora está em nossos corações e não em tábuas de pedras para um único povo. A lei hoje está em nós, em nossos corações. Nós estamos sem leis e já fazemos as coisas da lei sem que tivemos recebido a lei. Então nós lemos em Apocalipse 12:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a segunda morte ela não tem poder. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. A primeira morte tem, mas a segunda não. Cristo venceu a segunda morte. Está lá em Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então Deus nos livrou através do sacrifício de Cristo da segunda morte, nos concedendo a salvação. A salvação aqui de Cristo é a salvação da alma e não a salvação como houve Moisés, que salvou o povo do Egito. Quando Moisés morre, assume Josué, que levou eles até a cidade santa. Sansão foi enviado para salvar, deixa eu ver quem mais. Davi foi um salvador, ele salvou o povo de Israel de Golias. Dentro de todo esse cenário ali de Josué, entra uma figura chamada Raabe. Quem é Raabe? Uma prostituta. Olha a comparação, gente. A prostituta foi salva porque creu através da fé no Deus de Israel e não morreu com a cidade. Então ali não havia graça. Vocês não, mas a graça não. A graça, João 1,17, veio através de Cristo e a lei veio através de Moisés. Então a graça de Deus revelada a Jesus Cristo não havia. Então por isso que o povo ali de Jericó não pôde dizer que queria aceitar Deus ou não. Foram mortos e pronto. Deus já terminou aquilo e matou eles, matou Ai, acabou com a cidade de Ai. Então não houve pregação para Ai, não houve pregação para Jericó. Então Raabe entra aí simbolizando os ímpios, sendo aceito na genealogia de Cristo. Ela entrou, um ímpio, isso era impossível. O mesmo se deu com a Páscoa, onde aquele que entrasse pela porta
do que tivesse com o sangue do cordeiro seria salvo, teria o primogênito salvo. Primogênito ali são os filhos de Israel. Para os filhos de Israel não serem mortos, o sangue do cordeiro foi colocado, mas o sangue do cordeiro também salvou outros primogênitos de outras nações. Todos aqueles que estavam lá e entraram pela porta e creram foram salvos. Quando o povo saiu do Egito, muitos foram lá com eles, os seguindo. Então Deus, através disso, já é uma tipologia da salvação sendo colocada no Novo Testamento, onde nós, os gentios, iríamos entrar. E não a salvação, como por exemplo, 2 Reis 13:5, e o Senhor deu um salvador para Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Deus enviou um salvador, mas esse salvador foi para aquele momento, e não a salvação da alma. A salvação da alma agora é pela graça. Então, através da rejeição de Cristo, nós tivemos a salvação. Então, a salvação hoje não é pela circuncisão, porque tinha que ser circuncidado. Não é mais pela guarda do sábado. Quem quiser guardar sábado, que guarde. Mas para ser salvo, não. E você pergunta a esses adventistas, pessoal dessa seita, que coloca o sábado como salvação. O sábado salva, ele vai dizer, não, sábado não salva, mas sem sábado não serás salvos. Quer dizer, é uma idolatria satânica que é colocada sobre a doutrina de Cristo, para retirar a obra salvífica de Cristo e colocar a salvação em obras da lei. Quem está debaixo da obra da lei está sobre a maldição. Então, Jesus Cristo ele foi enviado só para os filhos de Israel. Não éramos filhos de Israel, e hoje, através de Cristo, a salvação veio a todos nós através do seu sacrifício na cruz. Nós vimos isso em Efésios capítulo 2. Então, a salvação em si, vou terminar aqui, ela é futura. Ou seja, tem gente que diz, porque eu já sou salvo, e tem a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso é mentira, isso é satanismo. A salvação não chegou antes. Você está salvo de quê? Da morte? Não. Você vai morrer? Você está salvo da segunda morte? Nem aconteceu ainda. Se você pecar e for envolvido, você vai morrer. Não vai ser salvo. Então a salvação é o fim de tudo, o fim da sua fé, o fim de tudo será a salvação. Apocalipse 12:10. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. Então a salvação foi chegada ali na revelação, naquela hora, lá no final, depois que tudo acontecer. 1 Pedro 1:9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, porque a salvação será no fim de tudo. 1 Pedro 1:5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Não foi revelada ainda. Hebreus 9:28 é um versículo chave para isso, que diz que Cristo voltará sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então quem é que está esperando Cristo para a salvação? Quem morreu e quem está vivo. Então ele vai voltar para quem está esperando ele para ser salvo, e não para quem está salvo. Porque o texto está dizendo aqui que ele vai voltar e vai vir para os que o esperam para a salvação. Você está esperando Cristo para a salvação ou você já está salvo? Porque se você já estiver salvo, ele não vai vir para você, não. Ele vai vir para os que estão esperando. Olha, Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando do anjo, mas estamos falando aqui sobre o herdar a salvação, porque aqui está no futuro, que hão de herdar, e não os que herdaram. Paulo, escrevendo a Romanos 13:11, diz, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então aceitar a fé não significa estar salvo. Você estará no caminho da salvação e salvo pela fé, assim como o Cordeiro foi morto na fundação do mundo, o sangue dos profetas foi derramado na fundação do mundo, o reino dos céus já estava
preparado desde a fundação do mundo, nós já estamos salvos em Cristo. Tudo isso pela fé. Não é que a salvação realmente chegou. Então, as obras da lei são a maldição. Então, tem gente que quer colocar a obra da lei como sendo a salvação. Então, quer ser salvo, tem que fazer uma obra. Ou seja, vamos citar alguns exemplos. A guarda do sábado é triste. O indivíduo ou guarda o sábado ou está condenado. Essa é a pregação de uma seita. A sábado não salva, não, mas se você não guardar o sábado, você não é salvo. Quer dizer, uma hipocrisia terrível. Então, a salvação é que ela é colocada em uma obra feita pelas suas mãos, quando Efésios diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então as obras aqui são obras a ser feitas. Agora, quando diz a fé sem as obras é morta, ele está falando das obras de caridade e não obras da lei. Eu preciso ler o texto direitinho lá. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas a fé sem obras é morta, está se tratando do amor. O que adianta ter fé sem ter amor? Ver seu irmão com fome e não levar comida. Mas não tem nada a ver com a obra da lei em termos de prática religiosa, o mandado da lei, não. Então, a circuncisão era uma obra da lei. Então, o judeu acredita que para ser salvo tem que estar circuncidado. Não existe isso. Outra, o judeu também acredita que para ser salvo tinha que ser judeu. Ou seja, a salvação, ela, segundo a ótica, teria que ter nascido do sangue e pertencer a um grupo religioso, que seria o judaísmo. Hoje em dia, as pessoas colocam a salvação em alguns grupos. Por exemplo, o catolicismo diz que para ser salvo tem que ser católico, porque essa é a religião que Jesus deixou. Então, a salvação só lá. Acredite se quiser. E tem até igrejas evangélicas que dizem que para ser salvo tem que ser da sua religião. Você chega, por exemplo, para um adventista e pergunta: ô meu querido, você é adventista? Ele faz: sou. Um pastor adventista que conhece tudo da lei, que ensina a lei, a guarda do sábado. Aí ele sai da igreja adventista e vai para uma igreja que não guarda o sábado, seja uma presbiteriana, batista, assembleia. Ele será salvo. Então, automaticamente, ele vai fazer um rodeio e dizer que não será salvo, porque deixou de guardar o sábado e saiu da instituição. Então, ou seja, a instituição que salva. Tem irmãos, por exemplo, que é da Assembleia, aí sai da Assembleia e vai para a Batista. Então, fulano está afastado, desviou-se. Como se a pessoa tivesse ido para o mundo. Não, ele está em Cristo. Está em outro segmento. Por quê? Porque a salvação ela não está dentro das paredes da Assembleia, dentro das paredes da Batista, da Presbiteriana, da Deus é Amor. Não, a salvação é em Cristo Jesus. E ainda tem, além disso, dessas heresias, nós temos as obras criadas pelos homens para a salvação que é de Cristo, que é dada por Cristo gratuitamente a todos nós. Ou seja, a pessoa é salva, mas tem que usar uma determinada roupa que está dentro da nossa instituição. Ou seja, se a mulher usar uma calça comprida, está condenada, porque mas o batista usa. Sim, mas o batista não está condenado, mas a Assembleia tá, Deus é Amor, tá, a Presbiteriana está, não está, e por aí vai. São inúmeras igrejas que têm as suas regras impostas pelos homens como obra para a salvação. Então, se a mulher quiser ser salva, ela terá que nunca na vida dela usar uma calça comprida, porque uma peça de pano irá tirar a sua salvação. O cabelo não pode ser aparado, tem que deixar bater no chão. É uma grande hipocrisia, porque todo mundo apara a ponta dos cabelos. E hoje em dia não é tanto mais, mas antigamente até pintar o cabelo. Mas como as esposas dos pastores estão pintando o cabelo, aí agora nem todo mundo chega mais lá para dizer: olha, é pecado pintar o cabelo. Mas não pode dizer isso, porque a esposa do pastor, de um dos pastores lá, pinta o cabelo. Digamos, já Deus é Amor, tem um pastor presidente, que nesse pastor presidente a esposa dele pinta o cabelo. Aí pode dizer que tudo é pecado, menos pintar o cabelo. Por quê? Porque a esposa do pastor presidente, da Deus é Amor, da Assembleia, da Presbiteriana, ou seja lá qual for a instituição, pinta o cabelo. Aí você vai se passar por ridículo falando aquilo. Então, quer dizer, é uma
é uma pregação de hipocrisia. Então, os irmãos de barba também, o coitado de Arão, viu? Nas vossas igrejas, se estivesse vivo. Porque não pode ter barba não é o óleo precioso que desce pelo pescoço de Arão. Porque se fosse barba, não entraria nem nas nossas igrejas. Na Deus é Amor, na Batista, não seja lá qual for. Então, uso de joias também. Tem cristão que coloca a salvação na ceia. Claro que nós tomamos a ceia, mas não podemos dizer que se não tomar ceia você está condenado. Não, a salvação não está na ceia. Antigamente vocês já ouviram falar que o sabonete era o perfume do diabo? Tem, os mais antigos provam isso. Ou seja, a sandália havaiana também não podia. O relógio de pulso tinha que ser o relógio de corrente, porque o relógio de pulso era do Satanás. A TV, gente, quanta gente tem desviado por causa da televisão, que era pecado assistir televisão. Eu peguei esse tempo. Então, quando ligava uma televisão perto de mim, eu tinha que sair. Por quê? Porque era pecado. E hoje em dia tem igrejas que têm canais de TV. A internet era o 666, era do Satanás. Hoje em dia tem sites evangélicos com igrejas evangélicas. Então, deixou de ser pecado. Quer dizer, gente, vamos viver o passado então. Vamos colocar nessas coisas que estamos no passado. Tem cristão que diz que se o outro for à praia, está condenado. Se for para uma piscina, diversão, está condenado. Tem uma igreja que eu fui que foi um absurdo. Lá tinha o ósculo santo. Eu fui visitar essa igreja, eu digo, tem o que aí, rapaz? Eu disse, o ósculo santo. Eu digo, eu vou ver o que é esse ósculo santo. Quando saiu o ósculo santo, era um beijo, né? Que ósculo é beijo. Tem um beijo santo. Agora, só mulher beijava mulher e homem beijava homem. Santo, porque se um homem beijar uma mulher lá, aí não é mais santo, não. Essa é hipocrisia, gente. É hipocrisia do terrível. Eu vou estar aí, igreja, beijando homem. Mas que coisa esquisita. Eu não vou para beijar mulher, eu vou para beijar homem. É um negócio tão estranho, tão esquisito. São heresias que se criam. E a mulher tem que colocar um véu, porque senão está condenado. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então você está se gloriando porque não raspou as pernas. Mulher, se raspar as pernas, se fizer depilação, não digo nem raspar, né? Se fizer uma depilação, aí a outra que não faz depilação está se gloriando, porque eu não faço depilação, sou mais santa do que ela. A uma calça comprida, eu diz, eu sou mais santo do que ela, porque eu não uso calça comprida, não uso joias, não uso batom. Então você está tornando pela sua obra, está se gloriando por algo daquilo que você faz pelas suas mãos. O irmão está na escola dominical e o outro não está. Ele diz, olha, isso aí não vai ser, não busca Deus, não busca conhecimento. Eu não, eu estou na escola dominical, eu busco. Você está se gloriando por suas obras. Eu saio à campanha, eu evangelizo, o irmão ali não sai. Então, a salvação minha, eu vou ter uma recompensa, eu sou mais santo do que ele. Você se vangloriar, meu irmão, pela sua obra. O mesmo se dá com o círculo de orações. Mas eu oro, irmão, fulano não ora, não é de Deus, não busca o Senhor. E se todos os segmentos têm isso, sempre um querendo se gloriar na sua obra e não em Cristo, e nem se preocupe em agradar a Cristo. A salvação hoje não é através de obras, não precisa de sacrifício, porque Cristo fez um único sacrifício por nós, perpétuo, perfeito, santo. Mas antes o sacerdote fazia expiação e a propiciação. A expiação quer dizer expiar, ou seja, cobrir aquele pecado. Era colocar um pecado e ocultá-lo diante de Deus. Então, vamos ler Levítico 4:14. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Se for conhecido, né? Porque a lei tem suas falhas. Então, havia essa expiação através da morte do cordeiro.
Êxodos 29 e 38, isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente, gente. Era muito cordeiro, viu? Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Quer dizer, era muito cordeiro vivo no sacrifício para que Deus expiasse o pecado. Então Cristo chega na obra da sua salvação em Hebreus 10 e 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então o sacrifício de Cristo acabou com esse sangueiro de cordeiro todo dia, e a propiciação era feita pelo sacerdote, ou seja, a propiciação era um ato que envolvia apaziguar ali uma pessoa ofendida e a outra, era agradar a Deus. Então tudo isso era feito como uma intermediação, era o sacerdote que fazia. Então hoje não há mais necessidade de sacerdócio. Então eu queria aproveitar aqui e perguntar a vocês se precisamos nós fazer expiação e propiciação. Qual seria a resposta de vocês? Somos sacerdotes para estar fazendo isso? Temos que fazer propiciação e expiação? Aí vem a resposta, sim, precisamos. Se irmão agora endoidou, baratinou foi tudo, agora o senhor está se contradizendo, está ficando maluco, o senhor é um doido. Tudo que eu estou falando aqui é baseado na Bíblia. É claro que a nossa propiciação não é através daquele sacerdócio, mas a nossa propiciação hoje é para oferecer o sacrifício a Deus através de Jesus Cristo. Sim, nós temos que oferecer sacrifício a Deus através de Jesus Cristo. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4. Quem quiser pegar a Bíblia para ler, para não dizer que eu estou inventando heresias, viu? 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o 5. E chegando-vos para ele pedra viva, Cristo é o que? Pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Cristo é pedra viva, e nós fomos comparados com ele no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Não é mais aquela casa material que existia, não. E sacerdócio santo. Nós temos o sacerdócio, gente. E o sacerdócio faz o quê? Oferece sacrifício. Então, nós temos que fomos edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos sacerdotes, pedras vivas, somos uma casa, agora não material, mas espiritual, e somos sacerdotes também, sacerdote santo, e oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, ou seja, santidade, santificação, regeneração, o novo nascimento, santificação, dia após dia, é o nosso sacrifício, fugir do pecado. A expiação e expiação hoje é isso, é espiritual e não do cordeiro, para agradar a Deus. Agora, a expiação e propiciação que havia foi feita por Cristo para toda a humanidade e não só para o povo de Israel. Então, a salvação é uma coisa gloriosa e nós iremos morar na cidade santa. É lá para que nós iremos. Então, João 3:13 diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, não há ninguém no céu, ninguém subiu lá e ninguém desceu, a não ser o próprio Cristo. Porque João capítulo 21:2 diz: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, um novo céu, versículo 1,
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse céu aqui, um novo céu, não é o céu da glória de Deus não, viu? Que ele não precisou de ser regenerado não. É esse céu visível, esse primeiro céu. E uma nova terra, ou seja, tudo o que existe aqui nessa terra será destruído, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então nós habitaremos com Deus, Deus destruirá essa terra, seremos salvos e reinaremos eternamente com Ele em Cristo. Isso é a salvação. Fomos salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo. Devemos prestar expiação e expiação como sacerdotes. Somos casa espiritual e oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. E um dia, até que nós ressuscitaremos e herdaremos um corpo corruptível, glorioso, eterno, seremos selados eternamente para viver com Cristo, os que forem fiéis até o fim. Então vamos parar de colocar a salvação em coisas materiais e vamos rumo à salvação em Cristo Jesus, porque Ele voltará aos que o esperam para a salvação. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, deixe na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos.